Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa vai para o ar todos os dias, todos os dias não, de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, 23 horas, aqui na Curiacos TV, em simultâneo, com a Rádio Vida em 97.1, e o nosso convidado de hoje é alguém que também já tem um percurso aqui no programa, é o vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha. Olá, João, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Convite. E João, segunda-feira comemora-se o 9 de dezembro, para quem eventualmente ainda não saiba, e creio que o Isto é o Povo a Falar tem tentado fazer um esforço para chamar a atenção destas questões, é o Dia Mundial, o Dia Internacional contra a Corrupção. E a Frente Cívica vai novamente organizar uma manhã, creio eu, de conversas sobre a corrupção. Precisamente. O Dia Internacional de Combate à Corrupção comemora-se por iniciativa das Nações Unidas sempre a 9 de dezembro. Por uma coincidência feliz, é a véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos, e há uma relação direta entre o combate à corrupção e os direitos humanos. E, portanto, nós, desde há 5 anos, enfim, com uma interrupção em 2020 por causa da pandemia, achamos que é importante que este dia seja celebrado, o que nem sempre acontecia, mas que seja celebrado fundamentalmente a partir da sociedade civil. E, portanto, a Frente Cívica e outras organizações da sociedade civil têm, ao longo destes últimos anos, feito sempre uma conferência para não só recordar a importância da data e celebrar a data, celebrar o combate à corrupção onde ele existe e lamentá-lo onde ele não existe. Onde o resultado ainda não está... Portanto, é um misto de festa e de velório. Começamos bem. E é importante fazê-lo a partir da sociedade civil porque, felizmente ou infelizmente, felizmente por um lado e infelizmente por outro, é na sociedade civil e é entre os cidadãos que tem havido, nos últimos anos, uma vontade mais forte e persistente de combate à corrupção, que começa a ter, enfim, reações a nível político, com as leis que se fazem, com estratégias que se desenham, etc. Mas aí, de facto, ainda estamos muito atrasados e, portanto, nós achamos, desde há alguns anos, que é importante reunir os elementos da sociedade civil que se empenham neste combate e também reunir as pessoas que estão na linha da frente nas instituições mais relevantes, e é isso que vamos fazer na próxima segunda-feira, na Marinha Grande. Portanto, também temos a preocupação de celebrar esta data sempre numa zona diferente do país e descentralizando, saindo dos salões da corte lisboeta. E, portanto, vamos estar na Marinha Grande, sobretudo com representantes do Poder Judicial, que são, no nosso contexto, quem assume uma parte fundamental deste combate e que também tem, por isso, a vontade mais clara de continuar esta luta, e estamos satisfeitos porque entre os vários oradores, representantes dos sindicatos dos magistrados do Ministério Público, dos juízes, dos inspectores tributários, que têm feito um trabalho importante, não só a nível sindical, mas de sociedade civil, a falar de questões de injustiça fiscal que existem não só neste país, mas é de Portugal que falamos. E teremos como orador principal o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, que acabou de tomar posse agora em outubro, e que terá aqui, digamos, a primeira oportunidade de falar com alguma, enfim, densidade e dimensão sobre as preocupações e prioridades do Ministério Público no combate à corrupção. Portanto, vai ser, digamos, uma reunião de combatentes da sociedade civil e das instituições, sempre com frontalidade para falar do que está a ser feito e sobretudo, do que falta fazer. Recordo no último programa em que aqui estiveste, o alívio que sentias pelo nome de Amadeu Guerra ter sido escolhido para Procurador-Geral da República. Precisamente porque havia
um segmento importante da sociedade portuguesa. Importante não, se calhar, no número, apesar de eles terem reunido 50 personalidades, depois mais 50 e ainda mais 50, mas de pessoas com poder dentro e fora do aparelho judiciário e com poder político que queriam, de facto, assumidamente, outro perfil para a Procuradoria-Geral da República, de alguém mais politicamente sensível, digamos assim, mais obediente e que ou que não chateasse políticos, ou pelo menos que os fosse chatear com muitos salamalecos. Olha, João, e porque não aconteceu. As nossas conversas também partem muito do princípio daquilo que é o conhecimento da história de Portugal. É interessante ser na Marinha Grande que foi muito importante no 25 de Abril, ao contrário do que alguns pensam, porque teve lá um movimento não só de pessoas que procuravam liberdade, e quando eu digo pessoas não é só do povo, por assim dizer, mas inclusive é de alguns empresários que depois tiveram que lidar com os excessos de alguma dessa liberdade. Recordo neste caso de alguém que costuma ser nosso convidado aqui, o engenheiro Henrique Neto, não é? É uma história interessante. Nós tivemos em todas, ou praticamente todas as grandes zonas industriais do país, incluindo a Marinha Grande, focos de resistência à ditadura e ao autoritarismo, movimentos operários fortes que foram importantes no imediato a seguir ao 25 de Abril e até antes em criar alguma resistência e alguma consciência política, e depois também tivemos em muitas dessas zonas problemas com, enfim, as nacionalizações, aquele período de transição muito problemático. A Marinha Grande e aquela região tem uma história interessante industrial e também de capacidade de criar empresas com massa crítica, exportadoras, não só naquela área tradicional da cerâmica e dos vidros, mas depois também dos moldes, etc. E esse tipo de massa crítica muito virada para a internacionalização, para a exportação, como é o caso das empresas que o Henrique Neto fundou e dirigiu, têm digamos, um grau de distanciamento em relação a esta lógica de captura de rendas e de subsídios e de contratos públicos que nos faz muita falta e, portanto, não deixa de ser para nós um momento grato. Podemos fazer isto na terra natal do engenheiro Henrique Neto, não só por ele, apesar de ele ser um símbolo importante desta luta, mas pelo que isso significa de existência de um país livre, desafogado, fora destes circuitos de onde se trocam favores e que tem, de facto, algum histórico e empenho nestas questões. O interessante naquilo que te diz, e é algo que vamos abordar um pouco mais à frente no programa, é que, de facto, grandeza atrai grandeza, ou seja, a capacidade de independência, a capacidade de criar, pensar, atrai outro tipo de pessoas. E isso já vamos ver como é que nós enquadramos isso. Olha, por outro lado, e ainda mantendo-nos aqui, sendo, digamos, a primeira intervenção de fundo do Procurador-Geral da República, tirando aquelas iniciais de circunstância, por assim dizer, há alguma expectativa que se possam tirar algumas ilações daquilo que é a estratégia e a visão para uma estratégia de combate à corrupção? Eu acho que isso tem fundamentalmente também que ser discutido e seguramente estará também no nosso horizonte. Nós temos um mau hábito em Portugal de discutir o combate à corrupção atirando tudo para o sistema judicial. E também quisemos ter, sobretudo, atores do sistema judicial, não só porque são os principais combatentes, as pessoas que estão na linha da frente, mas porque são as pessoas que com mais autoridade têm vindo nos últimos anos a tentar lembrar, nomeadamente os decisores políticos, que não podemos deixar tudo para procuradores e para juízes. E, portanto, há trabalho que tem que ser feito de prevenção da corrupção e de melhoria da qualidade da governação. Muitos destes problemas acontecem porque nós, antes de sermos um país corrompido, somos um país desorganizado, temos instituições frágeis, as coisas não funcionam e, portanto, é fácil depois, quer para grandes grupos económicos, quer para investidores a querer desencarvar um projeto qualquer, quer para os próprios cidadãos no acesso aos serviços públicos, tentarem arranjar atalhos que podem ser coisas
tão corriqueiras como meter uma cunha para conseguir ser servido num serviço público ou criar brutais conflitos de interesses, claro, subornos, enfim, de corrupção de mais alto nível. E, portanto, estas coisas têm que ser discutidas. E num ano em que o Governo lançou uma nova agenda de combate à corrupção e que vai rever a estratégia de combate à corrupção, temos que falar destas coisas a partir do plano da política, porque constantemente se discute o sistema judicial e a eficiência dos tribunais e como é que nos julgamos melhor os casos de corrupção, mas temos uma demissão do poder político em preveni-los e, portanto, isso... Em termos de boa governança, as coisas mantêm-se mais ou menos na mesma. Isto é quase aquele princípio do Einstein. Como é que é? A melhor descrição da estupidez é querer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. E o que nós temos assistido é exatamente os governos a fazer sempre a mesma coisa. Quer constantemente alterar leis, o que depois tem um impacto horrível no próprio sistema judicial, porque estamos constantemente a mudar as leis e, portanto, é difícil sequer haver o mínimo de estabilidade para sabermos com que linhas é que nos cruzemos. Quer os decisores públicos, quer as pessoas que depois têm que verificar a legalidade e investigar suspeitas e, eventualmente, levá-las a tribunal. Quer nesta lógica que é mais ou menos recente, mas começa a ser também repetitiva, de criar grandes estratégias de papel que depois não têm métricas claras para avaliar o que é que está a ser feito, não têm objetivos concretos que se possa dizer se estão ou não a ser atingidos, é tudo muito vago, é tudo muito no ar, é tudo muito a pairar. Portanto, já tivemos um ciclo disso, que foi uma estratégia aprovada em 2020 para durar até este ano, 2024, e o que este governo anunciou quando tomou posse de uma nova agenda anticorrupção parece ter os mesmos defeitos, que é ter assim umas ideias meio desconexas, que depois qualquer um pode proclamar que estão a ser implementadas e que estamos a cumprir os objetivos, mas os objetivos nem sequer estão bem medidos. Portanto, não é dito à partida até onde queremos ir, onde é que queremos chegar e como é que percebemos se lá chegamos ou não. Muito bem. Olha, João, muitas vezes as pessoas podem pensar que com este tipo de intervenientes estamos a falar de um evento que está fechado ao público, mas não, é precisamente ao contrário. É precisamente ao contrário. Portanto, é um evento de entrada livre. Vamos estar na Marinha Grande, no auditório da Resinagem, que é mesmo no centro da Marinha Grande, segunda-feira de manhã, a partir das 9 até à 1. Eu sei que é uma segunda-feira de manhã e, portanto, não é cómoda para muita gente, mas a lógica de celebrarmos o dia de combate à corrupção tem que ser no dia do combate à corrupção. Claro. O ano passado calhou a um domingo e, portanto, não podemos abdicar do simbolismo de marcar no dia, tal como, enfim, o 25 de Abril claro. e o 10 de junho não se comemoram na data... Nas vésperas nem no dia a seguir. E começa logo de manhã, às 9 horas, com a intervenção do Presidente da Câmara? Sim. Portanto, o Presidente da Câmara acolhe-nos amavelmente na Marinha Grande, cedeu-nos o espaço e nós temos tido esta lógica de querer dar a palavra não só a quem nos acolhe, mas ter a perspectiva da política local. Porque, por um lado, nós sabemos que muitas das denúncias de corrupção vêm associadas ao poder local. Eu acho que pela simples razão de que é o poder a partir do qual as pessoas, o cidadão comum, tem mais facilmente a noção de alguma suspeita e, portanto, é mais fácil a percebermos de coisas em circuito fechado no sítio onde vivemos do que a nível nacional, nos corredores do governo, etc. Mas achamos que é útil ter a perspectiva dos autarcas sobre os desafios que o combate à corrupção colocam a nível local e mesmo também na repartição de poderes entre o poder central e o poder local, porque apesar de os portugueses terem, e até certo ponto, uma justificada desconfiança em relação ao poder político, incluindo a nível local, um dos grandes problemas em Portugal é termos demasiado poder centralizado a nível central do governo e isso cria uma concentração de poder que cria muitas oportunidades para a corrupção. E, portanto, gostamos sempre de ter uma mensagem de boas-vindas dos autarcas que nos acolhem e que nos deem alguma perspectiva sobre o papel das comunidades locais
nisso. E depois temos, enfim, um conjunto de outras intervenções. Sim, temos o professor Paulo de Moraes, creio eu, Paulo de Moraes, que até veio falar um tema que me parece interessante, e creio que aqui em algum momento já abordámos isso, que foi o papel que a corrupção teve na queda da monarquia. De facto, e isto também é um sinal de que não queremos ser demasiado técnicos nem especializados, e, portanto, há uma componente de informação, de pedagogia, mas também quase lúdica nestas comemorações, que é recordarmos o impacto que a corrupção tem tido ao longo da nossa história. E, de facto, a corrupção em Portugal tem sido a causa direta da queda de todos os regimes. Agora, na sessão de segunda-feira, o professor Paulo Moraes vai falar especificamente da queda da monarquia, que esteve associada a inúmeros casos de corrupção. Um dos mais conhecidos, o caso do crédito predial, que foi um banco criado pelo regime, pelos principais partidos do regime no século XIX, onde se revezavam administradores que eram também eles políticos, e que acabou com um desfalque gigantesco, muito parecido, com muitas semelhanças com outro banco de todos os regimes, que foi o Banco Espírito Santo, que acabou no final, ou enfim, já no início do século XXI, e que tem muitas parecenças com estes escândalos do fim do século XIX. E, portanto, de facto, há uma continuidade nesta maldição em que a corrupção depois também veio a ter um impacto direto com aqueles escândalos do Alves dos Reis, as falsificações no Banco de Portugal, que acabam com a Primeira República. E mesmo o Estado Novo, que cai em 1974, também tem uma origem na corrupção, porque o Estado Novo cai às mãos do movimento das Forças Armadas, cansado de uma guerra colonial que nunca mais acabava, e há uma parte pouco discutida nesta história, que é o facto de Portugal gastar uma quantidade gigantesca, quase 40% no pico, do orçamento, no pico do esforço de guerra, gastávamos 40% ou perto de 40% do orçamento do Estado em material de guerra, em esforço de guerra, e depois as armas e as munições não chegavam à frente porque eram dissipadas em esquemas de corrupção. Mas, enfim, Mas isso na segunda-feira vamos falar especificamente deste caso da monarquia, porque não dava para cobrir tudo. É importante, e já voltamos também ao programa, é importante porque muitas vezes fica a sensação de que alguns andam em busca de um regime imaculado ao qual a corrupção não chega. Pois, andam, e eu até percebo o impulso, mas esse regime não existe, porque onde houver pessoas e onde houver poder, há corrupção, ou há pelo menos oportunidades e riscos de corrupção. E, portanto, o regime... Nunca vai haver um regime imaculado, pode e deve haver regimes mais ou menos sujos. E os regimes menos sujos não são os regimes em que temos chefes a tratar de tudo. É regimes em que as pessoas têm a capacidade e a oportunidade de se envolverem no escrutínio dos poderes públicos e na participação na discussão pública. E é por isso que também nós gostamos de fazer estas coisas a nível local, de forma descentralizada, porque nós precisamos de comunidades democráticas a nível local para ter o combate à corrupção. Na realidade, o combate à corrupção é mais um processo do que propriamente qualquer outra coisa, ou como é que eu ia dizer, a virtude de quem está à frente do que quer que seja. E vou dizer porque é que é importante, porque eu vejo que tem aqui uma intervenção do Paulo Lona, que é presidente do Sindicato dos Magistrados no Ministério Público, e ele vai falar sobre a eficácia no combate à corrupção. Sim, isso é fundamental, e é preciso exatamente pensar nisto enquanto processo. Não só um processo criminal, de investigação criminal, de levar as coisas a julgamento, etc., na parte jurídica penal, mas um processo de organização dos serviços públicos, de prestação de bons serviços públicos, de transparência e de capacidade dos cidadãos escrutinarem e protestarem e verem os seus direitos defendidos. São processos que nós temos que ter para tudo isto. E quando se fala no combate à corrupção, e veio outra vez à tona por causa da nova agenda proposta pelo Governo, nós olhamos para aquela agenda como tínhamos olhado para a estratégia que antecedeu, e é quase sempre novas leis ou revisão de leis atuais. Estamos sempre a mexer nas regras. E nós, para além das regras, que têm que ser bem desenhadas, e poucas vezes são bem desenhadas, temos que ter processos que garantam que as regras são aplicadas de forma eficiente e que levam a resultados eficazes. E essa componente quase nunca é discutida. Portanto, nós precisamos ter essa abordagem prática, porque é no concreto que as coisas ou se fazem ou não se fazem. E quando as pessoas veem
constantemente novas leis contra a corrupção, novas estratégias, novas agendas, e depois começamos a ser criativos com os nomes, mas as coisas, na verdade, não mudam porque não saem do papel, não passam para o concreto e não se pensa nos processos de mudança. Pensa-se em mudar regras, em reescrever leis, e depois isso verdadeiramente traduz em muito pouco. Depois temos uma intervenção do Nuno Barroso, onde ele deverá mencionar, de facto, o combate à evasão fiscal como uma peça fundamental no combate à corrupção. E o Nuno Barroso tem sido, e é também este ano, o Nuno Barroso, enfim, a Associação Portuguesa dos Inspetores Tributários, nossa parceira na organização destas comemorações, e tem um papel importante a falar na eficiência do funcionamento da máquina fiscal, que é um tema, às vezes, impopular com o contribuinte médio, porque nós já achamos que a máquina fiscal, às vezes, é implacavelmente eficiente, e é. Às vezes até o implacavelmente também é o termo que se aplica, mas continua a ter enormes deficiências em áreas críticas, e se calhar não é por acaso que tem deficiências nestas áreas críticas, nomeadamente nos grandes contribuintes, portanto nas grandes empresas e nas grandes fortunas, e uma capacidade muito deficiente de fazer inspeção a sério. Portanto, como têm imensos sistemas informatizados e imenso cruzamento de dados, conseguem, peço desculpa pela expressão, chatear o contribuinte pequeno ou médio em pequenas dívidas, e, portanto, muitos de nós não gostamos do fisco por causa disso, mas em coisas que exigem uma fiscalização com mais dificuldade técnica e com mais recursos, faltam imensos meios. Há uma maior criatividade também na forma de... Há uma maior criatividade de advogados, de contabilistas, às vezes em conluio com os próprios legisladores. Nós temos visto isso na questão que se arrasta da cobrança de IMIs nas grandes barragens e em outras grandes concessões públicas. Quer dizer, qualquer um de nós paga IMI na casa, num pequeno apartamento que possui, estas enormes concessões de bens públicos que criam rendas brutais para os concessionários privados, não pagam esses impostos. Portanto, estão, na verdade, a extorquir receita, muitas vezes, como é o caso das barragens, das zonas mais deprimidas do país, mais interiores, e sem contribuir nada para essas comunidades locais. E, portanto, há questões de organização do fisco que são fundamentais, e a Associação Portuguesa dos Inspetores Tributários tem alertado para isso, numa lógica que eu acho que é difícil de rebater em termos de decisão política e de política pública, é que o investimento na qualidade e na capacidade da inspeção tributária, por muitos custos que possa ter, traz sempre retorno direto em receita fiscal. Quando nós conseguimos fechar portas ao fogo ao fisco, estamos a recolher dinheiro para o Estado. Portanto, os ordenados que for necessário pagar para um reforço dos inspetores tributários ou dos sistemas de informação e cruzamento de dados têm um retorno imediato quando as coisas são postas a funcionar como deve ser. Depois, o presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Nuno Matos, fala de algo que tens mencionado muitas vezes, que é de facto que o combate à corrupção é uma questão de cidadania. Pois, é uma questão de cidadania, e eu acho, enfim, nós não estamos a preparar as intervenções com ninguém, portanto eu próprio também não sei, cada um falará livremente, mas eu acho interessante que esse tema seja abordado, e também acho interessante que seja abordado por um juiz, que sem querer, enfim, condicionar a intervenção que vai ser feita. Eu acho que faz falta, no trabalho dos juízes, haver um reforço da formação nestas áreas específicas, porque há imensas questões técnicas, contabilísticas, de perceber circuitos financeiros, etc., para quem está a julgar casos. E, portanto, falta formação nessa área, mas falta também, com o risco de ser mal interpretado, algum espírito de militância. E eu acho que nós temos uma cultura junto dos juízes, da formação que lhes é dada e da forma como eles entendem a sua função, de serem quase exclusivamente árbitros entre duas partes, entre o acusador e o acusado, ou entre duas partes que estão numa contenda uma com a outra. E muitas vezes essa arbitragem recai na aplicação das normas procedimentais e processuais, e há um risco de, nessa lógica, perdermos de vista o conceito maior, até do ponto de vista, eu diria, quase filosófico, da justiça.
de que o papel é fazer justiça. Deixa-me E isso exige uma dimensão de cidadania aos próprios juízes que eles não devem ter medo de assumir. Deixa-me colocar um caso em cima da mesa, que é para as pessoas poderem entender. O Rui Pinto é um vilão ou é alguém ao qual nós devemos aproveitar a oportunidade daquilo que foi feito para tirar dividendos disso? Pois, esse é um caso, lá está, esse é um excelente caso de estudo, porque é um caso onde nunca há respostas satisfatórias, ou seja, nos casos que estão, há um julgamento agora a começar, ou prestes a começar, outro que já acabou, e estamos a falar de alguém que, pelo menos no julgamento que já terminou, admitiu ter violado a lei, mas dessa violação da lei, de facto, surgiu informação importante. É a mesma coisa que se eu tivesse, sei lá, roubado um carro e depois descubro numa pessoa que tinha sido raptada e estava presa e amordaçada na bagageira do carro. Como é que nós julgamos isto? O facto de eu ter cometido um crime de roubo de um automóvel deu na divulgação, independentemente das minhas boas ou más razões, e à partida ninguém rouba um automóvel por boas razões. E aqui, portanto, ainda é essa questão que tem que ser ponderada, se o que foi feito de intrusão em sistemas informáticos foi para vantagem pessoal ou para tentar verdadeiramente recolher a informação. Embora, mesmo que seja por más razões, lá está, se eu roubo um carro para poder ficar com o carro para mim, essa razão não tem nada de louvável, mas daí, mesmo assim, saiu uma coisa importante, que é reconhecer outro crime mais grave que tinha sido cometido. E quando olhamos, por exemplo, isso tem que ser bem medido. E quando olhamos, por exemplo, para sistemas judiciais como o norte-americano, onde há alguma, não vou dizer benevolência, mas os juízes têm isso, digamos, e o Ministério Público tem isso como contrapeso para diminuir, quando muito, o castigo sobre a primeira ou até infração. Para decidir se vale a pena levar a julgamento essa tal primeira infração. E, portanto, nós precisamos, de facto, de ter a capacidade de fazer essas ponderações e de ter essa discussão, em vez de tentar ter uma abordagem não só demasiado técnica, mas às vezes demasiado moralista. E há gente que diz que em Portugal, e no caso do Rui Pinto, todos os advogados das partes que foram expostas têm esta narrativa de que é a famosa tese da árvore envenenada. Tudo o que tiver vindo daquelas relações não pode ser usado nunca, em circunstância alguma, porque vem de uma eventual irregularidade ou de um eventual crime. Mas há muitos países que estão à nossa frente nos índices de qualidade da democracia e de qualidade do sistema judicial, que fazem uma separação. E a separação, que me parece de bom senso, é esta. O Estado, quando está a investigar alguém, não pode violar a lei. Quer dizer, não pode atropelar os nossos direitos, não pode entrar em nossa casa sem uma ordem judicial, não pode prender-nos e torturar-nos, obviamente. Mas, se há informação que vem a público, que não foi o Estado que a obteve ilegalmente, e essa informação pode ser validada, ou seja, podemos ter garantias de que não é informação falsa ou fabricada, ela não deixa de ser usada para investigar o que tem que ser investigado e para responsabilizar. Deve ser admissível. E há jurisdições em que isso é feito. Portanto, nós temos que ter essas discussões, porque senão havia aquele sinal que se usava nas passagens de nível dos comboios, um comboio pode esconder o outro. Temos que ter cuidado quando estamos a atravessar a linha. Aqui não podemos deixar que um crime esconda o outro, e às vezes que um crime menor sirva para esconder um crime bem muito mais maior. Violento e com maior prejuízo para alguém. E, portanto, temos que ter essa sensibilidade, claro. Muito bem. Depois, por volta do meio-dia, e as horas mais ou menos neste evento é só uma referência, temos a intervenção do Procurador-Geral da República por volta do meio-dia e 30. Tu irás fazer o encerramento, mais uma vez, no dia 9 de dezembro, portanto já na próxima segunda-feira, no auditório da resinagem da Marinha Grande, a Frente Cívica, nas comemorações do Dia Internacional contra a Corrupção, e está aberto ao público. Está aberto ao público. Muito bem. João, creio que ontem vi uma notícia que este novo governo já tinha afastado 17 responsáveis de entidades públicas. Esta é a famosa discussão daquela série inglesa da BBC, o Yes Minister, não é? Aquilo era uma comédia. Isto parece uma comédia, mas a verdade é que depois é um grande drama para as políticas que devem ser asseguradas e implementadas
fundamentadas. Como é que tu lês esta questão de cada vez que vem um novo governo, há uma revoada de despachos, pessoas despachadas, peço desculpa, para a entrada de novas pessoas? Pois, é um drama constante. De facto, saiu esta semana essa contabilidade, que pode nem sequer ser uma contabilidade total. E exato, ao momento é difícil, que estamos a transmitir. Saber. E, de facto, nós criámos durante a Troika a lógica de criar uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública, a famosa CRESAP, para garantir que as pessoas que vão para os cargos de nomeação e para os altos cargos dirigentes da função pública são pessoas com competências, com experiência, com capacidade, etc. E para despartidarizar estes cargos. Portanto, a ideia é dizer que há uma lógica que é do governo de definir as prioridades de governação, da administração pública, de definir objetivos, e depois há funcionários públicos capacitados, com experiência, que implementam essas políticas, e não tem que ser tudo comissários políticos. Como é que isso tem sido implementado? Mal, porque a primeira coisa que os governos fazem quando chegam é começar a limpar as pessoas dos cargos, e até com esta perversão, é que quem está ainda no primeiro ano do seu mandato pode ser despedido sem direito à indenização. A partir do primeiro ano de mandato já tem direito à indenização. E, portanto, o que muitas vezes temos da parte dos governos é quase um contrarrelógio para saber se a pessoa que não nos agrada já tem direito à indenização ou não tem direito à indenização. Um dos casos mais recentes foi a demissão da Presidente do Centro Cultural de Belém a uma sexta-feira, porque à segunda-feira já passaria a ter direito à indenização. E isto cria uma lógica, uma percepção real, do meu ponto de vista, de que esta suposta despartidarização da administração pública é uma fantasia. Portanto, o que é que se faz? Despedem-se as pessoas, de preferência, antes de terem direito a indenizações, o que significa que estamos a despedi-las antes de terem cumprido um ano de mandato, portanto, antes de nós sequer termos informação que nos permita avaliar se estão a ser bons gestores ou maus gestores, se estão a cumprir objetivos ou não estão a atingir objetivos. Um ano não dá para avaliar nada disso. E depois nomeiam-se pessoas não por concurso, mas no famoso regime de substituição, nomeia-se um comissário político, e depois o poder de mandar abrir o dito concurso, que é obrigatório, não pertence a esta comissão de recrutamento, pertence aos próprios governantes, e, portanto, em vez de mandarem abrir o concurso para ocupar a vaga que eles ocuparam em substituição, deixam lá a pessoa para ir fazendo currículo, o nomeado preferido, e depois, quando abrem o concurso, já a pessoa tem o currículo necessário. E isso significa que não só não temos uma separação entre administração pública, funções técnicas e funções políticas, como ninguém depois se responsabiliza pelo papel destes dirigentes. Há países, como por exemplo os Estados Unidos, em que o Presidente, de facto, nomeia praticamente toda a chefia das administrações públicas e depois responsabiliza-se pelo bom ou mau que eles fazem. Aqui, o Governo nomeia na mesma, passa por um concurso, mas os concursos são, peço desculpa pela expressão, demasiadas vezes martelados, mas depois o Governo pode dizer, houve concurso, não sou eu responsável pelas asneiras que este dirigente público fizer. E as pessoas que fazem o concurso, nomeadamente nesta comissão, também dizem, no final quem nomeia é o político, portanto eu também não sou responsável por ter validado num concurso uma pessoa que se revela incompetente. Até porque, João Paulo, em Portugal, as tutelas são useiras e vezeiras em selecionar, inclusive, aqueles que nem ficam melhor classificados nos concursos. Pois, já houve casos. Ou seja, Ana Carla Almeida, aquela procuradora até para... Exatamente, e esse é um caso que nem sequer passou por esta CRESAP, porque como é instância judicial, vai pelo Conselho Superior do Ministério Público, mas o vício é o mesmo. Há um processo de recrutamento europeu, quando Portugal aderiu à Procuradoria Europeia e tinha que nomear o seu procurador nas instituições nesta Procuradoria Europeia, há um processo de recrutamento europeu que dá como a pessoa mais qualificada a Procuradora Ana Carla Almeida, e depois nos processos internos do governo português e do Conselho Superior do Ministério Público isso é revertido com os argumentos um bocadinho mal amanhados, adicionados a meio do concurso, para ser outra pessoa.
E isso acaba por manchar a reputação de Portugal junto às instituições europeias e até da pessoa que acaba por ser nomeada. Mas, João, por falares nisso, eu creio que já existem diversas instituições europeias a questionar o despedimento da diretora do Centro Cultural de Belém. Não? Sim, e outra coisa parecida que também aconteceu na área da cultura, que foi a admissão, nesse caso de mote próprio da comissária de Évora, capital da cultura 2027, que se demitiu por causa de alterações políticas que foram feitas e que no fundo desautorizaram toda a equipa que estava a construir aquele projeto. E isso tem uma continuidade com as outras capitais europeias da cultura europeias, porque isso funciona neste momento em rede, e de facto começa a dar sinais de alarme. Nestes dois casos houve programadores culturais, houve gente de outros países e junto das instituições europeias a levantar problemas, porque isto é uma interferência política completamente inaceitável. Onde é que fica a fronteira? Onde é que fica a fronteira, João, entre alguém que eu confio tecnicamente naquela pessoa, mas que eu sei que politicamente está noutra área ideológica? A minha opinião pessoal é que nós devíamos ter cargos de carreira até ao cargo de diretor, incluindo o cargo de direção geral, e nos institutos públicos, cargos de carreira, concursos, avaliações independentes, e portanto, os governantes levam 1 ou 2 assessores para o seu gabinete e depois lidam com os cargos de administração pública que existem. Isso é assim em países nórdicos, é assim no Reino Unido, etc. Mas isto é a minha opinião e provavelmente minoritária. Mas eu já me contentava que se quisermos fazer inteiramente ao contrário, então façam inteiramente ao contrário, mas assumam. Se quisermos um modelo americano, em que do diretor-geral até ao subdiretor de divisão quase, é tudo nomeado pelo governo, exatamente por causa desta questão da confiança política, bom, então assumam isso. Assumam isso e assumam a responsabilidade por todas as pessoas que nomeiam e colham a glória de todos os acertos e a vergonha ou o ónus de todos os erros. Mas definam, o que nós temos é uma coisa híbrida em que no fim ninguém se responsabiliza por coisa nenhuma. Muito bem. Olha, entretanto, e recentemente, creio que houve um partido, neste caso o PSD, como o partido que apoia o governo de coligação, que confrontou o atual diretor, o presidente do MENAC, não é? Que é um mecanismo nacional de combate à corrupção, por falta de eficácia, consideram que há falta de eficácia, mas a argumentação traz para a frente, envolveu inclusive, o próprio salário deste diretor. Pois, é uma pena. É até um bocado embaraçoso a maneira como as coisas se tratam e se discutem em Portugal. O Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção foi criado por lei do Governo em 2021. Demorou até 2023 para ser efetivamente criado e ainda não se vê o que é que está a fazer. E há problemas enormes, acho eu, na forma como aquilo é desenhado, e eu acho que, na verdade, de propósito ou sem querer, desenhamos estas instituições de maneira que elas sejam o menos eficazes possível. E o que nós tivemos esta semana no Parlamento foi o presidente deste Mecanismo Nacional Anticorrupção, que é um juiz jubilado, Olívio Amador, a ser confrontado com a falta de eficácia, quer dizer, é um organismo que vai fazendo algumas recomendações para as empresas e as organizações públicas cumprirem os normativos de combate à corrupção. A título de exemplo, uma das mais recentes recomendações foi a dizer para que as empresas e os organismos que têm que apresentar os seus planos de combate à corrupção não se esqueçam de apresentar os planos assinados. Porque há entidades a entregar os seus planos ao tal MENAC, mas esquecem-se de os assinar. E, portanto, sai uma recomendação em Diário da República a dizer não se esqueçam de assinar os planos que têm que nos entregar. Se a prioridade é esta, quer dizer, de facto, é preciso perguntar o que é que vocês têm na ideia. É isto que é o mais importante fazer? É isto que é o mais urgente? E a questão é que, quando confrontado, não sei se com esta frontalidade, com os resultados práticos deste trabalho, o presidente do mecanismo queixa-se da falta de meios, toda a gente em Portugal se queixa da falta de meios, e diz que ele próprio, como juiz conselheiro jubilado, que já nem sequer estava a exercer, ganhava mais dinheiro do que está a ganhar como presidente do organismo. Portanto, queixa-se ele que ganhava mais
dinheiro não fazendo nada. Mas sem fazer nada é o que ele está a fazer, de alguma maneira. E, portanto, até ter mais trabalho a fazer nada do que tinha quando não fazia nada por estar aposentado. E, portanto, nesse sentido, se calhar, sim, deviam pagar ao homem o que lhe falta ou até um bocadinho mais, porque ele agora trabalha muito para não fazer nada e antes era mais fácil. Mas, de facto, é difícil nós sabermos para onde nos voltar, porque há uma questão útil sobre quanto ganham os nossos dirigentes públicos e os políticos. Essa questão até foi agora suscitada porque no Orçamento de Estado se reverteram congelamentos de salário, não, cortes mesmo de salários que tinham sido feitos há quase 15 anos. Mas eu estou perfeitamente disponível para ter essa discussão, pagar melhor aos políticos, pagar melhor, sobretudo, aos dirigentes públicos, que muitas vezes têm nas mãos procedimentos e coisas de milhões ou de centenas de milhões e não ganham o suficiente para isso. Mas, portanto, por mim, ótimo que se pague mais. E nessa discussão, então, vamos também perceber o que é que vamos exigir mais. Exatamente. E essa discussão vale a pena fazer. Mas, João, não pensas que pode começar aqui, porque depois tu escreveste esta semana um artigo onde dizes que a política vive uma crise de seriedade. Se as pessoas sérias não querem estar na política, obviamente que isto é colina abaixo. Mais tarde ou mais cedo, claro, ainda vai piorar. A minha questão é se realmente começarmos por alguma coisa. Por exemplo, achas que faz alguma lógica que um juiz jubilado que ganha uma determinada quantia vai ser colocado à frente de uma instituição que tem provavelmente um dos temas de maior alavancagem eleitoral dos últimos anos e ganha menos do que ganhava quando estava por estar em casa sem fazer nada? Claro, isto é chamar o pior, é atrair o pior que há, não é? Eu também acho que sim, e não quero dizer que foi o que eles conseguiram, foi atrair o pior que há, e se calhar a ser, enfim, demasiado bruto e possivelmente injusto, quer dizer, também temos que esperar que o mecanismo trabalhe alguma coisa para vermos no que é que dá. Mas é uma questão perfeitamente natural, obviamente, quer dizer, se dentro da estrutura do Estado, porque estamos a falar de um juiz que recebe uma pensão por serviço público, estamos a pagar mais aos jubilados do que aos ativos, isso, obviamente há aqui qualquer coisa que está mal. E isso também mostra muito do mau desenho das instituições, dos mecanismos de incentivo, dos mecanismos de remuneração, e não podemos ter tabus em relação a isto, temos que ter tudo isso em cima da mesa. Porque temos, de facto, acho eu, um problema de seriedade, não só de falta de pessoas sérias nas instituições, mas uma coisa até anterior a isso, impossibilidade ou dificuldade de reconhecer os problemas sérios que temos. Nós precisamos de reconhecer que temos problemas sérios, problemas tão sérios que muitos deles são difíceis de resolver à escala nacional, sobretudo quando começamos a pensar nas situações de guerra que temos à nossa porta, na Europa, no Médio Oriente, as crises económicas que se contagiam umas às outras e, portanto, uma crise económica como está à beira ou já está a acontecer na Alemanha, tem influência em todos nós. Estas questões são muito difíceis de políticos nacionais, mesmo no cargo de Primeiro-Ministro ou de Presidente da República, conseguirem resolver. Mas nós precisamos de reconhecer a seriedade desses problemas para começar a redesenhar formas de abordá-los e que instituições precisamos para conseguir abordá-los. E depois, obviamente, precisamos das pessoas sérias que também apareçam, e isso tem a ver também com a remuneração, mas com o desenho de instituições, porque ninguém quer estar numa instituição que sabe à partida que vai ser ineficaz. Tu sabes se há algum mecanismo de eu saber as iniciativas legislativas que qualquer deputado participou ou fez em Portugal? Essa informação está no site do Parlamento, mas é muito difícil, quer dizer, a não ser que nós tenhamos um interesse muito específico, sei lá, em transportes, e podemos andar mais ou menos à coca, peço desculpa pela expressão, das iniciativas nessa área, e aí podemos sabermos quem são os autores, quer a nível de partido, quer a nível dos próprios deputados, mas mesmo para quem, e eu faço esse trabalho cotidianamente, mesmo para quem segue processos políticos e legislativos nestas áreas, mesmo com a informação quase sempre disponível no site do Parlamento, é muito difícil não perder o fio à meada. E vou-te dizer porquê. E, portanto, as instituições não são amigas do utilizador. É porque, infelizmente, eu tenho informação de pessoas que estão todos os dias naquele hemiciclo e que me dizem, João, são sempre os mesmos a trabalhar. Quem efetivamente carrega o piano, quem puxa a carroça, são sempre as mesmas pessoas. É verdade. E é verdade isso, e também é a minha percepção. E isso nem sempre se nota
quando nós vemos os autores de uma determinada lei, porque muitas vezes vai o grupo parlamentar todo, Exatamente. ou quase todo, e portanto, é como os trabalhos de grupo do tempo da escola. Há uns que se calhar fizeram o trabalho e há outros que só lá puseram o nome. Exato. E de facto isso era útil perceber melhor, mas também é um problema de falta de qualidade de muitos quadros, em que mesmo dentro das dinâmicas dos partidos e dos grupos parlamentares, eles próprios só confiam num núcleo muito restrito para ter o papel de liderança nestas coisas, o que significa que o trabalho está mal distribuído e, portanto, muitas vezes acaba mal feito. O que mais é que tu abordas nesse teu artigo relativamente à falta de seriedade? Abordo a necessidade de os cidadãos também estarem disponíveis para reconhecer que temos problemas sérios e que não vamos resolver problemas sérios com respostas imediatas e instintivas. Nós, cidadãos, temos que reconhecer que há discussões profundas que temos que fazer sobre a organização do país e da própria Europa e da arquitetura internacional, que parecem demasiado distantes de nós ou dissociadas dos nossos problemas reais e concretos, mas os nossos problemas reais e concretos são uma consequência dessas estruturas e da existência delas ou não. Portanto, nós temos que tentar participar mais nessas discussões mais alargadas, mas mesmo que, enfim, não tenhamos ou disponibilidade ou capacidade ou tempo, temos que querer que essas discussões se façam e estar disponíveis para isso. Portanto, há uma crise generalizada de seriedade. Eu não quero que quem não tenha lido o artigo ache que estou só a dizer que não temos políticos sérios. Não. Temos uma aversão a discutir problemas difíceis e temos que nos curar dessa aversão. Mas tu crees que é por finalmente nos estarmos a perceber que algumas das soluções vão ter que causar dor? Sim, e nós temos vindo a atrasar essa não só a dor que pode ter que ser... tem que ser provocada, mas a discussão sobre que dor é que queremos provocar, porque a dor já as pessoas sentem, que é a dor da inércia de coisas que não mudam e que não estão a funcionar. Portanto, ou temos a dor da vacina, recebemos a pica e aquilo dói, mas depois começa a fazer efeito, ou temos a dor do prolongamento da doença. E, portanto, como cidadãos, temos que exigir que estas discussões se façam e estarmos atentos e exigentes para que não nos deixarmos levar. E eu acho que as pessoas não se deixam levar pelos slogans e pelo espetáculo televisivo, até porque as pessoas, muitas vezes, se começa a perceber, também veem cada vez menos televisão e os canais mainstream, porque não se convencem com aquilo. Portanto, tivemos, de facto, de virar um bocado o jogo. Nós estamos quase no final do programa, ainda temos cerca de 2 minutos e meio, mas quando olhamos, por exemplo, para o presidente de saída do maior país do mundo, no sentido, da maior superpotência, já não digo que seja a única, já lá vai o tempo, a perdoar o seu próprio filho ou a indultar o seu próprio filho, mas não precisávamos de ir lá para saber de ajudas a filhos, não é? Pois, quer dizer, isso é a democracia que gosta de se afirmar como a melhor ou a maior democracia. Não é a maior em termos efetivos, essa é a Índia, que tem muito mais população e mais eleitores, e também parece-me claro que não é a melhor. E parece ser, sobretudo isto acontece depois do próprio Biden e do Partido Democrata ter feito uma campanha que era até certo ponto justa, do meu ponto de vista pessoal, de superioridade moral em relação aos republicanos e a Donald Trump. E o que o Joe Biden acaba de fazer é assumir que... borrar a pintura. Borrar a pintura, que se tramem as regras e perdido por 100, perdido por 1000, portanto é desistir de fazermos as coisas com regras e com respeito. E, portanto, isso é indefensável e até me dói ver tanta gente no Partido Democrata a racionalizar essa decisão que é indefensável. E deviam assumir que é indefensável. Acabou. É um péssimo final de mandato para um presidente que teve muitas falhas. Até porque abre a porta para que depois... Toda a gente faça o mesmo, claro. Todos ralham e ninguém tem razão, no fim vai ser isto. Muito bem. João Paulo, olha, fica também aqui o desafio para a nossa audiência que já na próxima segunda-feira se dirijam então ao auditório da resinagem na Marinha Grande, não é? A partir das 9 horas já está a intervenção do Aurélio Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, no 9 de dezembro, as comemorações então do Dia Internacional de Combate à Corrupção. João Paulo, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Mais uma vez, reitero que, de facto, é casa aberta, por assim dizer, não é? Apesar de lá estar o Procurador-Geral da República, o evento é aberto ao público. Obrigado, João Paulo, uma vez mais. Resto de boa noite e bom fim de semana. Bom, e antes de me despedir de si, quero lhe dizer que pode ouvir esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá até ao YouTube, procure Isto é o Povo a Falar,
subscreva o canal, clique no sininho, porque depois recebe a notificação sempre e quando colocamos as novas conversas. Ponha o seu like ou o seu não like, não é? Faça os seus comentários, porque sempre que assim o faz, ajuda-nos obviamente a levar também estas vozes e estes temas um pouco mais longe. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Se vai trabalhar, bom trabalho na mesma, mas segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Boa noite. Obrigado.